Claquete, começando mais um episódio. Olha a mensagem que eu tenho pra vocês. O nosso tema hoje é... Lê, produção. Estou com hemorroida. Quem? Maria Cirulina. E a hemorroida tá como? Atacada. Atacada. Vamos falar sobre hemorroida e fissura anal. Hemorroida versus fissura anal. Você não leu o script. Aqui. Não é, Gi? Mas é porque a gente tá falando sobre o caso clínico de hoje. Se a hemorroida é minha e ela tá atacada em mim, Ops. eu decido. Desculpa. Tudo bem. Estamos aqui novamente com a doutora Giovana Savoy, coloproctologista, formada pela Unicamp, hoje faz fellow... Minha cadeira não tá muito boa, não. Peraí. Muito obrigada. Faz fellow em fisiologia anorretal. Isso mesmo, fisiologia. O seu ânus, ele também tem uma formação e também tem uma função. Então, hoje nós vamos falar uma doença muito comum, na verdade duas, que acometem vários brasileiros, inclusive você que está nos assistindo. Será que um dia você não teve aquele sangramentozinho depois que fez cocô? Ou será que quando você fez cocô, doeu? Deu aquela ardidinha e você achou que era pimenta. Então, mais uma vez, estava tendo ruído no nosso microfone, mas a produção já arrumou. Mas estávamos falando sobre a hemorroida atacada da Maria Beatriz. Como você Vamos falar sobre também fissuras anais. Doutora Giovana, sangrar depois que você evacua é comum? Que eu evacuo? Não, você não, qualquer pessoa. Olha, se você você evacua. Não. Você tem Ela tá querendo criar uma outra vítima, não é, doutora? Não. Mas não é, doutora? Não é? Só a Maria Beatriz Giovana, que tem. ela tava falando assim, aí você fala assim, eu evacuo, daqui a pouco ela usa isso contra você, que nem ela Então. usa isso contra mim. Tá vendo? Você é esperta com ela. Olho junto. Brincadeira hoje Olho não tá muito junto, legal. Já Tô convivi meio muito, incomodada com a É. cadeira. entendeu? Numa época muito difícil. Mas eu já parei de me mexer hoje. O negócio, acho que quem tá com o cu sujo, com coceira anal é ela, porque ela tá... Não lavou a bunda depois que cagou hoje, né? Eu preciso voltar com a psiquiatra de novo pra te ajudar. Entendeu? Psiquiatria, doutora gelemos, amiga. Vamos. Bom, vamos falar. Sangrar Depois que faz cocô, é normal? comum? Não é normal. Nenhum sangramento pós-evacuação é normal, né? Ficar sangrando não é normal. Aí, sangrou. Tem que olhar o cocô, primeira coisa, né? Vamos olhar sempre o nosso cocô. Tá saindo, mas a gente tem que Por olhar isso pra que ver como sempre que ele tá. preferências por louças claras. Por louças claras. Usar um vaso sanitário preto pode até ser bonito, mas esconde ali muita coisa e aí você não vai ver se tá sangrando. O se da casa da Maria Beatriz é verde, então... Mas aí fica roxo, né? Vermelho com Mas verde, ela vai não ficar sabe, roxo. ela confunde as cores às vezes. Doutora. É? Mas a grande questão é o seguinte, se a pessoa está tendo sangramento anal, o que ela precisa preocupar? Preocupar, porque não é normal, né? Daí tem que procurar mesmo atendimento, de preferência especializado, que a gente fala, para fazer um exame físico e, se necessário, algum exame de imagem, até colonoscopia, E por não exemplo. necessariamente esse sangramento pode doer, né? Não necessariamente, né? Entrando aí um pouco mais no tema, né? Nas causas de sangramento? Nas causas de sangramento, quando a gente fala de doença orificial, o principal sintoma de hemorroida não é dor. As pessoas acham que é dor, mas o principal sintoma de hemorroida é o sangramento, especialmente as hemorroidas internas. Quando a hemorroida é externa, a gente vai falar de dor aí associada por ter o atrito, né? E tá externo. Mas quando ela é interna, o principal sintoma não é dor, é sangramento. Se a gente tem um sangramento acompanhado de dor, né, como se tivesse um cacto, um espinho ali na região anal, especialmente após evacuação, a gente pode levar em conta de ser uma fissura anal. A gente vai ter outras causas para sangramento,
para dor anal, existem outras causas, fístulas, dermatites, proctites, entre outras, mas as principais aí do dia a dia vai ser uma fissura, que é um sangramento com dor, ou um sangramento que pode ter dor ou não, que pode ser hemorroida. E o tratamento das duas geralmente é distinto, né? Não são iguais e a gente precisa, né, ser avaliado por um especialista para a gente entender o que está causando esse sangramento e passar o seu devido tratamento. Então, entrando nessas condições, o que é uma fissura anal? A fissura anal é um corte na mucosa do ânus. Eu faço uma analogia com papel, né? A gente não corta o dedo com papel e faz um corte doído, que dói, tudo dói. É o mesmo ali cortezinho. Então, a principal causa da formação de fissura são fezes endurecidas. Então, a passagem de fezes endurecidas na região do ânus, que tem uma mucosa, né? Uma pelezinha bem fininha ali, gera um corte associado ao esforço, principalmente, vai gerar um corte dessa mucosa. Literalmente pelo atrito. Literalmente pelo atrito, Por essas fezes duras passando, um pedregulho passando numa coisinha fininha, vai machucar. Sensível. E aí faz esse corte nessa área que é bastante nervada e bastante vascularizada. Um corte sangra e aí esse corte dói. Então, é um corte na mucosa do ânus. E a pessoa pode ter mais de uma fissura anal? Pode. Entendi. Pode ter. A fissura também pode ser causada por doenças, né? Então, doenças sexualmente transmissíveis podem levar à formação de fissuras anais, que a gente não fala mais doenças, né? Fala infecções sexualmente transmissíveis. Podem levar à formação de fissuras, e aí você vai ter mais de uma fissura. Doenças Por isso que inflamatórias intestinais usar também? camisinha Sim. e lubrificante, não é, doutora? Por isso que usar camisinha é essencial, porque a PrEP é um advento maravilhoso aí que a gente tem com a modernidade, né? Para Sim. prevenção de transmissão de HIV, mas ele não previne da transmissão de outras doenças, que podem levar a essas fissuras, entre outras coisas. Mas é um capítulo à parte também. Mas doença inflamatória intestinal, traumas na região anal podem levar a mais de uma fissura, mas também fezes muito endurecidas, paciente que faz muita força, que tem, consequentemente, isso pode ter formação de mais de uma fissura na região. Tem as regiões mais comuns de ter, É uma né, região que cicatriza rápido? Não cicatriza rápido, especialmente se você não tira O fator causal. o fator causal. Então, não vai cicatrizar rápido se o fator causal for fezes endurecidas e não melhorar o hábito intestinal. Então, a qualidade das fezes, a qualidade do bolo fecal não vai melhorar rápido. E aí, e mesmo com tratamento e tudo mais, aí vira um ciclo vicioso também, né? A pessoa tem dor, aí ela não cura, né, a causa, não resolve o fator causal e ela fica com dor. Quando tem dor, você faz uma contração da musculatura ali do ânus. Essa contração leva a apertar, imagina apertar uma ferida, não deixa chegar células, chegar oxigênio, chegar nutrientes ali para estimular aquela cicatrização, e aí fica aquela fissura ali. Evacua, corta de novo. E aí fica sempre fazendo isso e só piorando. E esse esforço involuntário de contração para evitar a evacuação porque tá com dor, também piora e não deixa cicatrizar. Perfeito. E a hemorroida? O que é a hemorroida? A hemorroida é uma varizes no ânus, né? É um vaso sanguíneo. Se a gente for ver, todo mundo tem aqui os coxins hemorroidários, que são parte ali do assoalho pélvico. Eles vão ter duas funções, basicamente. Uma é de amortecer a passagem das fezes, esses coxins, que são nutridos por artérias, as artérias hemorroidárias, né? E aí eles vão amortecer a passagem das fezes, e a segunda função deles ali é uma participação bem pequena, bem irrisória ali na continência, então na capacidade da gente segurar as fezes. Ah, então é um sangramento arterial? É um sangramento arterial. Nossa, eu achava que era
Era venoso. A gente fala que é varizes, né? Aham. Que é venoso, mas é um sangramento arterial. É nutrido por artérias. E Interessante. Quer dizer, a minha burrice. E aí, quando Volte. vem a hemorroida, qual que é a alteração que acontece nesses coxins hemorroidários? Para se virar a hemorroida? por conta de N causas, né? De fatores causais que vão desde maus hábitos alimentares, maus hábitos de higiene, tempo prolongado no vaso sanitário, ou Gestação. outras doenças e afins, aí essas coxins ficam doentes. E aí Inflama e dilata? eles ficam túrgidos, Aham. né? E vão ficando cada vez mais túrgidos, formando a hemorroida. E aí eles ficam completamente desfuncionalizados. Então, aquela função que eles tinham de uma participação irrisória ali, 20% só na continência, ele já não tem mais esse papel. Ou de amortecimento também não tem esse papel. Eu falo que aí a única função desses vasos túrgidos que a gente chama de hemorroida e que é a doença hemorroidária é unicamente incomodar, ou sangrar, ou doer, ou ficar saindo e voltando, né? Isso vai depender se é interno ou se é externo. E o paciente que começou a ter um quadro de inflamação e dilatação desses coxins hemorroidários, é rápido para voltar à normalidade ou não? Também vai depender se ele corta o fator causal, né? Tem muita gente que vive aí com hemorroida há anos e anos e fica tendo crises inflamatórias dessas hemorroidas, que agora não é mais coxim, né? É hemorroida, já é uma doença. E fica tendo várias inflamações disso a longo prazo. E cada vez que inflama, piora, porque vai ficando mais túrgido, mais dolorido, aquela pele mais machucada ou mais sangramento. Se não mudar o fator, tirar pelo menos em partes o fator causal, não vai desinflamar. Mas o único tratamento de cura, né? Se a gente falar como é que cura hemorroida, não existe remédio que cura hemorroida, não existe remédio pomada que você vai passar e a hemorroida vai sumir. Não existe. O tratamento de cura de hemorroida é com algum procedimento, que pode ser um procedimento mais simples, em consultório, menos invasivo, ou um procedimento cirúrgico, no qual a gente vai abordar, ressecar, costurar, suturar, qualquer coisa, aquela hemorroida. E aí, aí você vai eliminar a hemorroida. Mas com pomada, você só vai tirar a inflamação. Perfeito. Quando você faz a cirurgia, ou não chega a fazer a cirurgia, no caso, você tira o fator causal, ou quando você faz a cirurgia, né? Ela pode voltar se você voltar a ter aqueles hábitos, ou não? Sim, pode voltar. Aquela que foi feita a cirurgia, então se ela for ressecada principalmente, dificilmente vai voltar, porque você fechou o vaso, a gente não pode falar nunca, né, para nada na medicina, né, então, mas muito difícil, é raríssimo voltar essa que você ressecou, né, porque você não tira tudo. Não, são várias artérias, mas né? são várias artérias, tá. a gente tem 4 principais, 2 anteriores e 2 posteriores, mas tem vários coxins, e aí você pode, se você não tirar aquele fator causal, você pode formar novas hemorroidas, mesmo depois de ter tratado algumas delas. Então, aquela cirurgia que você fez da sua hemorroida, você tirou apenas um trombo hemorroidário. E dei pra você comer. Não. Pode formar outros. Pode formar outros. Comer. Por isso que você tem que parar de comer gordura, comer fibra, tomar água. Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui no nosso podcast. Tá certo. Entendeu? Tá bom. E aí, isso é uma coisa importante, que a Maria Beatriz não sabe essa diferença. A dor. Quando a gente tem dor, isso é mais indicativo de fissura ou de hemorroida? É difícil falar, porque vai precisar de uma avaliação, um Porque exame pode físico. ter a hemorroida Pode de vir trombose, acompanhada né? de dor, né? Se for uma trombose hemorroidária, por exemplo, um quadro muito inflamatório, pode vir acompanhado de dor, especialmente após a evacuação. A dor, como sintoma propriamente dito, é mais condizente com uma fissura anal. Mas você também pode ter
hemorroida e fissura junto, não necessariamente uma coisa Coisa vem só. separada da Porque outra. geralmente, às vezes, os Importante. fatores causais... Se As somam, causas vão se somando Sim. e aí pode ter também os dois associados. A questão da quantidade de sangramento, sangramento. por exemplo, né? A gente pode... Claro que, assim, você disse, não é normal sangrar, mas a gente vê... A fissura é um sangramento menor, a hemorroida é um sangramento maior, às vezes dá para diferenciar, às vezes para as pessoas leigas, assim, claro que qualquer sangramento procurar um atendimento, mas só para as pessoas entenderem um pouco mais. Os sangramentos, normalmente, tanto de fissura quanto de hemorroida, a gente fala que é autolimitado. Então, vai ter o sangramento, especialmente após a evacuação, e ele vai cessar. Perfeito. Dali. Pode até durar ali 1 dia, no máximo 2 dias depois ali daquela evacuação em que foi um pouquinho maior a quantidade, mas vai diminuir, vai cessar. Falar de quantidade é muito relativo, né? Porque a gente não consegue muito dosar. Mas E às aquele vezes a pessoa acaba também se assustando. Exato. E também mistura com a água, né? e mistura com a água, dilui. Normalmente o de fissura acaba pingando mais, porque fica um pouco mais ali na borda anal e aí pinga mais. Hemorroida pode pingar também, por isso que é bem difícil a gente falar de quantidade. Mas a fissura normalmente pinga, é aquele que mancha mais o vaso. E o da hemorroida é mais no papel, né? Aquele sangramento que a pessoa vê aqueles riscos no papel ou envolto ali das fezes na hora que olha para as fezes no vaso. Entendi. Perfeito. E geralmente o sintoma mais comum quando tem esse sangramento é pela hemorroida interna. A hemorroida externa pode levar a sangramento também, mas, mas tem mais dor. Por experiência própria, porque isso é a única coisa verdadeira, a hemorroida externa dói pra caralho. Ela tem a tendência de doer por Quando conta Maria da Beatriz externa, me né? Tem mandou um mensagem, atrito. me ligou. Mentira, não foi pra ela, foi pra ela me Lília. mandou até foto, foi difícil ver. Que é uma mas excelente proctologista, Sim, doutora por Lília, sinal. maravilhosa. Ótima. E aí, vamos lá, isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem a diferença da hemorroida interna e externa. A hemorroida interna, ela fica para dentro do canal anal, a hemorroida externa, ela sai, ela pode voltar, ou ela sai, fica para sempre para fora. Tá. As hemorroidas internas se formam a partir desses vasos internos do canal anal que ficam túrgidos e doentes. As hemorroidas externas vão se formar a partir de vasos externos desses coxins e aí a gente não classifica. Então, a hemorroida interna forma lá dentro. E aí a gente subdivide em graus conforme o grau de prolapso para fora do canal anal e sintomas também, né? E gravidade. Então, o grau 1 vai ser só aquelas que ficam mais túrgidas e não prolapsam. Grau 2 são aquelas que são um pouquinho mais túrgidas que a do grau 1. Perfeito. E prolapsam conforme o esforço. Então, um esforço maior, elas saem, mas elas retornam sozinha para dentro do ânus. Grau 3 é uma hemorroida em que ela vai ficando mais túrgida, cada vez mais túrgida, e ela prolapsa, sai para fora do ânus, só que para retornar ela precisa de alguma ajuda, que pode ser o dedo. Então a pessoa que fala, eu coloco a minha hemorroida para dentro, a gente já considera que é um grau 3. Ou precisa de alguma movimentação corporal para ela também retornar para dentro. E a grau 4 é quando ela já está tão túrgida e tão desfuncionalizada que ela sai e ela não retorna mais para dentro do ânus. Hemorroida externa, a gente não classifica, uma vez que ela se formou externamente, ela é externa e a gente só fala que ela é externa. E quando ela trombosa? Você pode ter trombose tanto de hemorroidas internas quanto de hemorroidas externas. Quando uma hemorroida interna tem a trombose, que é quando um coágulozinho de sangue vai lá e obstrui, entre aspas, né? Ele impacta ali naquele vaso e não deixa circular o sangue direito, e aí por isso que ela incha, dói. O que vai acontecer é que
Se for interna, ela vai inchar e provavelmente vai sair para fora do ânus. E aí vai ficar aquela bolinha mais endurecida, dolorosa, inchada e roxa ali na borda do ânus, mais proveniente de uma hemorroida interna. A externa também pode trombosar e vai ficar da mesma forma, inchada, durinha, roxa, muito dolorida. Dá coceira? Pode dar coceira, mas numa fase mais cicatricial ali, já quando estiver mais resolvendo. Inicialmente, ela, se for a trombose, vai dar mais dor. Hemorroida em si, a fissura pode levar uma coceira também na fase mais de cicatrização, ou se tiver resíduo de fezes ali, e aí vai virar, né? Resíduo, sujeira. Uma lambança, ela quis falar, mas ela ficou muito Maria Beatriz educada. às vezes fica meio dando umas coçadinhas, por isso que eu tô Mas perguntando. hemorroida pode coçar, Tá. até porque daí tem a formação de Eu glicoma, né? vou ter que começar a filmar meu hábito intestinal pra ela. Para falar que eu tenho um cu limpo. Entendeu? Isso é uma coisa bem pessoal pra você. Se você um dia quiser Quem filmar tem e o cu mandar... sujo aqui é você. Eu não tenho cu sujo. Ah, que Não tem. Não tem, eu sou bem limpinha. Ah, pra cima de mim. Você nunca viu eu nem fazendo cocô. Você que me mandou foto do seu trombo hemorroidário. Eu, primeiro, nunca mandei a Mandou, foto do trombo hemorroidal. mandou. Segundo, quem cagou no podcast foi você. Não, eu fiz... Gente, eu tenho hábito fisiológico. Uma pessoa que faz Cagou no podcast foi ela. tudo bem. Parou a gravação e falou assim, estou com insinuação Não fecal. parei. Não, eu não fui. E não. foi cagar. Teve que cagar lá em cima pra não recender Gente, todo o cocô é o fedido. gambá aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês a foto, ó. Isso. O trombo hemorroidário que a Maria Beatriz me mandou. Que isso? Olha aqui, o seu trombo hemorroidário, ó. Olha, Ela me mandou Gente, foto. manda- Deixa eu ver mostrando essa o foto. orifício. Ela me mandou foto do trombo. E você viu que eu era muito cabeludo. Então, só pra gente terminar aqui, porque a Maria Beatriz agora ela vai ficar indignada que eu mostrei foto do ânus dela pra todas as pessoas. Mas Ela mostrou a foto de Tem uma a- outra pessoa. tem a- Sem autorização. Se fosse do meu cu, tava tudo bem. Porque aí eu dava autorização, tira a foto do meu cu e mostra nas redes. Entendeu? Porque tá autorizado. Maria Beatriz Costa Nepomuceno autoriza a foto do ânus. Mas você já autorizou, você me mandou no Aí a WhatsApp. pessoa usa uma foto. Imagina se a Não. pessoa fala assim, Esse é meu. esse é meu. Vai lá e Mas processa é que você falou o pra mim. podcast sem antes da gente viralizar. Antes da gente viralizar, a gente já é o quê? Cancelado. Mas esse fiofó Por é uma seu. foto de anos. E aí Sua. vai, ó, É seu. rodar. Para de falar que não é seu. Para de ficar Meu montando. cu é roxo! Meu cu não é rosa que nem esse, não, menino? Aí, Eu já vi, é verdade. bom, de qualquer forma, a gente precisa só... esse é um questionamento importante. O Quando cu é roxo? é cirúrgico? Ah, tá. Quando é hemorroida, é cirúrgica? Quando é cirúrgico, se tem cirurgias que é de emergência ou se é cirurgia eletiva, que a pessoa pode programar para operar. E quando realmente é cirúrgico. Hemorroida é sempre cirúrgica, né? Mas aí vai variar se ela é uma cirurgia eletiva ou se pode ser uma urgência. As urgências relacionadas à hemorroida são relativas, né? A gente vai ter uma urgência mesmo quando tem uma trombose com necrose, com uma infecção associada, aquele trombo ali tá infectado e aí pode virar um Fournier, né? Porque essa região tem muitas glândulas e pode contaminar tudo. Então, quando tiver algo ali relacionado a alguma infecção ou necrose, a gente indica um procedimento cirúrgico de maior urgência. Fora isso, são procedimentos mais eletivos. Fissura nem sempre é cirúrgico. A maior parte das vezes, o tratamento inicial de fissura é conservador. A gente tenta primeiro com o uso de pomadas com medicações tópicas para ajudar a relaxar um pouco essa musculatura e estimular a cicatrização. Mas hoje a gente consegue fazer a aplicação de toxina botulínica para paralisar a musculatura do ânus que fica contraída e aí relaxar essa musculatura
e associar um tratamento para estímulo de cicatrização junto com melhora dos fatores causais, né? Então, ali, fibra, água, né? Aquela Então, se coisa. você não quiser tomar injeção no cu, muda seu hábito de vida. É. Maria Beatriz, ela já tomou algumas vezes, mas não resolveu muita coisa, não. De qualquer forma, Eu vou dar uma injeção dentro do seu olho. pessoal, a doutora Giovana, agora, finalizando, qual é a mensagem importante que você dá para as pessoas que têm fissura anal e têm hemorroida em casa, ou que, na verdade, após assistir o nosso podcast, elas descobriram que tem doença hemorroidária ou fissura anal. O que você tem para falar para elas e também para Maria Beatriz? Não se sinta sozinho, eu não acho que é normal. Obrigada. Não se sinta sozinha. Não é normal. É anormal ter hemorroida. Na verdade, a maior parte da população tem doença hemorroidária, tem hemorroidas. Fissura também. É muito mais comum do que você pensa e não é normal ficar sentindo dor. Acho que isso, e não é normal sangrar. Então, tem aquela bolinha que entra e sai do ânus, que tá incomodando, que fica tritando na roupa. Que tal procurar um atendimento, procurar saber o que tem para fazer o melhor tratamento? Hoje a gente consegue tratar muita coisa em consultório, diminuir bastante a dor, porque acho que o que mais atrapalha as pessoas também é o medo da dor da cirurgia ou de um procedimento. E hoje a gente consegue, com tecnologia, com novas técnicas, melhorar muito isso e garantir um pós-operatório melhor e até procedimentos sem dor para esse paciente. E tratar muito bem, né? A gente tem muitos protocolos e tecnologias para isso. Então, não sofra. Não sofra, não deixe ficar sangrando e procure atendimento. As frases do dia é: não tenha vergonha do seu cu. É bem isso. Não tenha vergonha do seu fiofó. E só mais uma pergunta. Pimenta dá hemorroida ou fissura? Não dá hemorroida e fissura. Então, gente, beijos. Maria Beatriz não pode comer pimenta. Maria Beatriz come todo dia. Mas ela acabou de falar que pode, velho. Poder pode, mas pode dar coceira e piorar a inflamação. Mas eu não tenho nada disso. Eu limpo meu cu muito que bem. Eu Você tenho... inflama a hemorroida. Eu tenho, na inflamou. minha casa, eu tenho Ducha. a ducha. Eu também tenho o kit Cocô? cocô. Não tem, não. Vou ligar pro seu pai agora, ele vai falar que você não tem. Maria Beatriz fica Eu mentindo como no fibras, podcast. tomo água, Aham. tá? Então, só pra gente recapitular, É isso. Eu amo meu ânus. Se você não ama o seu, problema é seu. nossa, ficou legal, né? Se você não ama o seu, problema seu. Eu amo o meu cu. Você ama? Você ama o seu? Eu amo, meu. Então tá bom. Ame o seu também. Beijos de luz. Estela Vieira! Não processe a gente. Maria Beatriz, ela quer que o Estevam Eu processe a amo, gente. Mas é né? bom a gente falar isso, porque aí o juiz vai ver que eu tava de boa intenção.